Olá, sou a Maria Clara Lau e faço esse trabalho junto a Márcia Chico e somos ambas estudantes do doutorado de História da UFPEL. E hoje vamos apresentar o trabalho intitulado Jornalismo em Quadrinhos em Le Photographe, Percepções da Jornada de um Fotógrafo. A obra Le Photographe, de autoria de Didier Lefebvre, personagem principal e o fotógrafo, e também de autoria de Emmanuel Guibert, o desenhista, e também Frédéric Lemissière, que é o design gráfico e colorista, é uma trilogia lançada na Bélgica, respectivamente em 2003, 2004 e 2006. E o livro conta a história do próprio Didi, que em 1986 acompanha a Organização dos Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão, durante a guerra entre as forças soviéticas e a resistência afegã. E os três livros podem ser vistos como quadrinhos multimídia, isto é, com ambas as mídias, quadrinhos e fotografia, dividindo o mesmo espaço nas páginas da obra. O primeiro volume narra a saída da personagem principal, que é o próprio Didi, de Paris, local que morava, até o Paquistão. Ali, no Paquistão, ele conhece os companheiros de travessia do Médicos Sem Fronteiras, que estão se aclimatizando no ambiente, tanto no que se refere às suas roupas, que necessitava ser de um tecido propício para as temperaturas do lugar, até técnicas para sobreviver ao cenário hostil que irão enfrentar no Afeganistão. O segundo volume já apresenta a atuação dos Médicos Sem Fronteiras nas vilas, no interior do Afeganistão. O grupo não possuía autorização para fazer essa travessia, então ele teve que realizar ilegalmente. Nesse caminho, até o seu objetivo, que era a cidade de Zarangandara, encontraram pessoas feridas, tanto da guerra como de acidentes com minas ou situações como desnutrição. O Didi, o fotógrafo personagem, enquadra em seus registros o Hospital Improvisado dos Médicos Sem Fronteiras para atender essa demanda. Além disso, o próprio autor observa que, enquanto seu grupo está indo ao encontro do ápice da guerra, os afegãos estão fazendo o caminho contrário, indo ao contrário da missão médica. O último livro traz o retorno do grupo para o Paquistão. Didi, no entanto, resolve fazer a travessia sozinho, para chegar mais rápido e experienciar a solidão. Este é o momento em que a leitora ou o leitor acompanha as anotações do personagem autor em seu diário de viagem. Logo, podemos observar seus pensamentos e aflições sobre o que estava presenciando, pois o autor, ao escrever para sua noiva Dominique, nos deixa a par dos seus sentimentos. Ao longo desses três livros, há uma negociação entre o desenho e a fotografia. A fotografia, na maioria das vezes, é utilizada para mostrar os atingidos pela guerra e também as paisagens do local, pois apesar de todo o conflito, violência e feridos, há beleza nas terras afegãs. Ainda, apesar da missão ter sido realizada em 1986, os livros só foram feitos e publicados 16 anos depois. Além disso, os outros dois autores não participaram da expedição. Então, logo temos uma visão e relatos nos tempos das fotografias, depois dos quadrinhos e, junto a isso, o olhar distante de quem não participou daquele momento, e sim teve a história recontada pela personagem autora Didi. Assim, podemos dizer que as diferentes mídias dentro da obra performam objetivos diferentes. O quadrinho em si, utilizando de suas regras e de sua forma de criação narrativa, apresenta uma história, o relato da expedição do Didi, de seus sentimentos e de sua visão do que está acontecendo. Diferentemente, a fotografia é utilizada para mostrar elementos mais específicos e reais da jornada, mesmo que a partir da ótica e do enquadramento do Didi. Assim, após o contexto da obra, apresentamos nosso objetivo de pesquisa, que é analisar como duas formas de arte, a fotografia e os quadrinhos, se entrelaçam e se complementam para criar uma narrativa que dá ênfase ao olhar do próprio fotógrafo para aquele cenário. Para a análise da fonte, optamos pela apreciação do primeiro livro, por entender que ele conta o início da jornada do Didi.
Utilizaremos uma metodologia baseada na proposta da Márcia Chico, que divide a apreciação em análise estrutural, análise contextual da obra e consideração qualitativa, conforme demonstrado na tabela. Logo nas primeiras páginas do primeiro volume, a gente acompanha o Didier Lefebvre saindo de Paris, local que ele morava, e se dirigindo à cidade de Peshawar, no Paquistão, local da sede do Médicos Sem Fronteiras no país e onde encontraria os companheiros de jornada. A viagem tem uma escala em Karachi, também no Paquistão. Já nesse momento, podemos observar a intersecção entre os desenhos e a fotografia. No fragmento aqui demonstrado, o autor utilizou da sua própria presença, tanto na forma do desenho como na fotografia, para assegurar a sua presença naquele momento e talvez também como uma forma de mostrar que o que será apresentado a seguir será colocado a partir de sua visão, de seu modo de olhar e interpretar o mundo. A próxima imagem evidencia as primeiras impressões do Didier em Peshawar, local que ele se encontrou com seus companheiros dos Médicos Sem Fronteiras e de onde temos as primeiras expressões do Paquistão. No segundo quadro, o Didier está com a sua câmera na mão, analisando a paisagem e comentando suas primeiras impressões sobre a cidade. E ele fala: "É lindo Peshawar. É verdadeiramente a cidade do Oriente, apinhada de gente, barulhenta, poluída, o trânsito sem parar." A organização gráfica das páginas apresenta o posicionamento do fotógrafo perante os eventos, como se compartilhássemos o olhar dele, mas também a visão sobre ele. Logo participamos daquele cenário e dos sentimentos do Didi, como a sensação de caos e barulho constante que a cidade apresenta, mas a partir de duas linhas de visão. A primeira, o olhar da fotografia, que seria o olhar do Didi da cidade, como ele a enxerga e a experiencia, e a segunda linha de visão também incide sobre ele, o colocando em cena junto com os outros personagens presentes, fazendo com que ele também seja parte da história. Já na próxima imagem, dividimos com o autor a travessia entre a cidade de Peshawar, no Paquistão, onde ele estava, até Zaragandara, localizada no Afeganistão, ou seja, o objetivo da missão. Chegando às últimas páginas do livro, elas se dedicam ao encontro do grupo dos Médicos Sem Fronteiras com as afegãs, ou os afegãos, que necessitavam de auxílio médico, como demonstrado na imagem apresentada. E nesse momento da narrativa, o grupo continua o seu deslocamento até a cidade de Zaragandara, no coração do Afeganistão. E o Didi, logo no primeiro quadro, comenta aqui: "O esplendor das paisagens é ainda mais pungente à medida que entramos nas zonas de combate. Os desenhos traduzem essa sensação, pois as cores terrosas e as montanhas levam a espectadora ou o espectador a adentrar naquele cenário, como se fizesse parte daquele ambiente hostil, mas ao mesmo tempo esplendoroso." As três últimas páginas deste primeiro livro mostram os quadros fotográficos. Não visualizamos mais os desenhos. Possivelmente seja para marcar a chegada da caravana ao objetivo, que é a cidade de Zaragandara, que se concretizará no transcorrer do segundo volume da trilogia. A imagem é composta de 6 quadros e mostra a travessia final do grupo entre o Paquistão e o Afeganistão. Nota-se que quase não há luz natural, o que torna a imagem escura, mas é possível identificar alguns elementos, como a abundância de árvores e água ali presente, e no final da página está escrito "continua", indicando que a história vai continuar no segundo volume da trilogia. Como considerações finais, demonstramos ao longo do texto como as imagens dos quadrinhos e da fotografia se complementam para marcar uma história, sendo que cada uma dessas linguagens, dessas formas de arte, são utilizadas de maneira a dar um enfoque diferente aos mesmos momentos da história. Podemos dizer que, após a análise do primeiro volume do Le Photographe, que a narrativa em quadrinhos narra os acontecimentos, os sentimentos e as perspectivas do autor, colocando a leitora ou o leitor junto com o Didier na história, ao mesmo tempo que também coloca o próprio autor na narrativa. Através das legendas do quadrinhos, temos acesso aos pensamentos do Didi, a forma como ele vê as pessoas e as paisagens à sua volta. Já através da arte gráfica, vemos a materialização de tal visão de mundo,
com o autor inserido nessa realidade, pois os diversos momentos, como visto ao longo da análise, podemos ver o autor ao lado dos outros personagens presentes em cena. Assim, tanto a leitora ou leitor quanto Didi são personagens dentro da narrativa, vivendo e procurando entender os acontecimentos. A fotografia ela é utilizada de maneira diferente da linguagem dos quadrinhos. Ela tem a função, aqui no livro, de mostrar os locais e as pessoas reais, como elas são vistas a partir do olhar do fotógrafo. Também é possível ver, ao longo da narrativa, a apreciação pelo cenário e pela natureza, o contato humano, o embate de culturas e de diferentes visões de mundo que se conectam e se aproximam, mesmo em um ambiente que pode ser considerado hostil. Apresentamos aqui as referências bibliográficas utilizadas no artigo e os nossos contatos, e muito obrigada.